bem-vindos, meu nome é Thiago Temple e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Model Binding do ASP.NET MVC, como ele funciona, mostrar alguns exemplos, e eu queria também falar um pouquinho sobre como customizar o Model Binding e por fim falar sobre o que é o Model Binder Provider e como a gente também pode customizá-lo. Bom, mas o que é o processo de Model Binding? O processo de Model Binding acontece toda vez que o ASP.NET MVC tenta mapear valores passados de um request HTTP para uma classe do modelo, sejam esses valores passados por GET ou por POST. Ele faz isso com base nos nomes dos parâmetros recebidos. Por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação MVC, um CRUD bem simples, e eu tenho um modelo que eu chamei de Question. Dá para ver aqui que não tem nada de muito especial com a classe Question. Tem também o Question Controller, e o Question Controller ele tem uma Action Details que espera o número inteiro como parâmetro para um parâmetro chamado ID. Como essa action é do tipo get, a gente pode passar o parâmetro ID de duas formas, como um parâmetro da rota ou como um parâmetro de query string. Primeiro eu quero mostrar os dados que vêm pela rota. Se a gente der uma olhada na rota padrão, como que ela é definida, a gente percebe que ela espera três parâmetros, o nome do controller, o nome da ação e o mais importante nesse caso que é o ID, ou seja, se a gente acessar uma URL que respeite esse padrão, o terceiro parâmetro será passado como ID para a action. Só para mostrar isso funcionando, na minha página aqui eu já tenho uma pergunta cadastrada. Quando eu clico em detalhes, o terceiro parâmetro da URL é mapeado para o ID daquela action, daquele método que eu criei, o método details. E por que ele é mapeado para esse parâmetro? Porque tanto o parâmetro esperado no método quanto o nome do parâmetro definido na rota têm o mesmo nome. Esse processo de pegar esse valor da URL e passar como parâmetro para o método é chamado de Model Binding. A gente pode ver que se eu trocar o valor passado, como eu não tenho uma pergunta com ID 1, ele não vai encontrar nada. A segunda forma de fazer isso no método get é passar como query string. Ao invés de eu passar como um parâmetro da URL, eu vou passar um parâmetro na query string. Então eu passo a interrogação ID igual a 2 e ele funciona exatamente da mesma forma. Se eu passar o ID igual a 1, ele não vai encontrar porque também não tem o ID. Qual a lição que é para a gente tirar disso? Primeiro, que o nome do parâmetro na rota e o nome do parâmetro esperado no método importam, e também o nome passado na query string. E segundo, que é importante a gente saber que o Model Binder do MVC ele tem essa inteligência de buscar em lugares diferentes e tem uma ordem na qual ele busca. Então eu estou acessando aqui a minha pergunta pelo ID 2. Se eu alterar para o ID 1, eu não tenho o ID 1, ele vai dar o erro. Voltando para o ID 2, se eu colocar também uma query string ID igual a 1, não muda nada. Vou fazer mais um teste aqui, alterar para 1, ele deu o erro, e se eu colocar a query string igual a 2, também não muda nada. Isso quer dizer que o Model Binder do MVC ele tem uma sequência na qual ele busca os valores. O primeiro lugar são dos formulários, que é quando a gente faz um post, que não foi o caso que a gente fez agora. Depois ele busca valores nas rotas e por último nas query strings. Ok, esse é o funcionamento para dados primitivos, como inteiros e strings. E para dados complexos, para objetos complexos? Bom, a resposta é bem simples, funciona do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada aqui na classe Question. Ela tem três propriedades, QuestionID, QuestionText e Answer. Agora, olhando a view, eu vejo que é uma view baseada na classe Question, ou seja, é uma view tipada com a classe Question. E por isso eu consigo gerar os campos do formulário com base nas propriedades de um objeto Question. Nesse caso especificamente, o que a gente vai ter é um campo chamado QuestionText e um campo chamado Answer. Vamos testar para ver se isso está funcionando. Vou criar uma questão aqui. Parei aqui no breakpoint e eu posso ver que tanto o answer quanto o question foram preenchidos. Por que eles foram preenchidos se o nome do parâmetro não bate com o nome dos campos que eu tenho na página? Porque nesse momento o MVC vê que é um objeto complexo, não é um tipo primário. E o que ele faz é
validar os nomes dos campos com as propriedades desse objeto. Então, desde que o nome do campo tenha o nome de uma propriedade do objeto, o MVC consegue fazer o bind desse valor. Agora vamos dizer que o usuário quer que a gente cadastre duas questões ao mesmo tempo. Ele quer preencher duas perguntas, duas respostas e enviar tudo isso ao mesmo tempo e a gente vai salvar isso. Então eu vou adicionar aqui mais um parâmetro question, vou chamar esse primeiro de question 1 e vou adicionar um segundo question 2. Vou fazer algumas modificações bem simples só para que a gente consiga inserir isso aqui de uma forma bem rápida. Não vou me preocupar com validação, com o que está sendo retornado, apenas com o que vai ser enviado da página HTML para o controller. Vou também modificar a view para que ela tenha dois campos de question e dois campos de answer para ser enviados ao mesmo tempo. O que eu quero mostrar aqui, que é o importante dessa view, é que todos os campos agora eles têm um prefixo com o nome do parâmetro esperado na view. Então eu tenho todos os campos com ou question1 ponto ou question2 ponto. Exatamente por quê? Porque na action ela está esperando um parâmetro chamado question1 e outro parâmetro chamado question2. Vou fazer um teste, criar mais duas novas questões. E funcionou. Então, ou seja, se a gente quiser passar mais de um objeto para uma action, o que a gente precisa fazer é adicionar um prefixo para os nomes dos campos usando o nome do parâmetro ponto. E assim o Model Binding vai automaticamente saber para qual parâmetro que ele tem que fazer a ligação dos valores enviados. O que eu quero fazer agora é adicionar uma categoria para minha questão. Então eu já adicionei uma classe category, já fiz um relacionamento com questions, e na minha classe question também adicionei uma referência para category. E na página eu já também adicionei um drop-down list que vai mostrar todas as categorias disponíveis e eu vou poder, quando eu criar uma questão, dizer de qual categoria faz parte dessa questão. Com o milagre da edição, eu fiz algumas mudanças nesse código. Primeiro eu mudei a forma como eu estou renderizando esse drop-down list. Eu estou usando agora o drop-down list for e passando para ele a categoria, o campo da categoria, né, a categoria ID diretamente. Antes eu estava usando uma string, se você voltar um pouquinho o vídeo você vai ver isso. Outra coisa que eu fiz foi já alterar o banco de dados para ter categorias e mudei o controller para que ele liste já no drop-down list as categorias. Tudo isso é código bem simples, código padrão do MVC, o código está disponível na internet, você pode dar uma olhada depois, não é muito importante para isso que eu quero mostrar agora. Agora eu vou testar para ver se isso já está funcionando. Antes de eu criar uma nova question, vou verificar que se eu já tenho um breakpoint selecionado. Tenho um breakpoint, posso criar uma nova question. Seleciono uma categoria. Vou usar meu texto padrão aqui. E quando eu clico em Create, eu vou ver que a categoria foi passada, mas foi passado só o ID. Eu não tenho um category name. E aí a gente vai entender uma outra responsabilidade do Model Binder do MVC. Além dele fazer o binding dos dados, ele também executa as validações. E como a minha classe category diz que eu preciso informar um category name, e eu não estou passando um category name, eu estou passando só o ID, ele vai dizer que esse meu modelo não é válido, e aí eu não vou conseguir salvar os dados no banco de dados. Então eu preciso resolver esse problema agora. Eu poderia resolver isso mudando meu modelo question para que ele tivesse uma propriedade category ID e não uma referência para a classe category. Isso seria mais fácil, isso seria mais simples na hora de eu enviar os dados. Eu não validaria o nome da categoria, eu validaria somente que eu tenho um ID. Eu não gosto dessa solução, por quê? Porque quando eu vou exatamente mostrar os dados de uma question, eu só vou ter o ID. Eu vou ter que fazer uma outra consulta para pegar a categoria. E eu não quero fazer isso, eu quero já ter tudo relacionado, porque a bem da verdade é que esse é um programa orientado a objeto. A primeira modificação que eu vou fazer é na view. Eu vou mudar a forma como eu renderizo o meu drop-down list para que eu possa passar o nome que eu quero desse campo. Se eu deixasse como estava, o nome do campo que apareceria no meu HTML seria category underline category ID. Eu quero que ele seja só category ID. Uma vez que eu fiz isso, eu posso alterar a minha action para receber um parâmetro
chamado category ID. Como no meu model question eu não tenho uma propriedade category ID e na minha action eu vou ter um parâmetro chamado category ID, o model binding do MVC vai ser inteligente o suficiente para fazer o binding desse valor, desse campo category ID, para essa propriedade category ID, para esse parâmetro category ID do método create. Com o valor de category ID, eu posso fazer uma busca no banco de dados para a categoria e atribuir essa categoria para a questão que eu estou criando. Vou testar mais uma vez para ver se esse código está funcionando. Criar mais uma questão. Dá para ver aqui no breakpoint que a categoria foi passado um ID 1 para o categoria ID. Consegui fazer a busca no banco de dados, busquei a categoria e atribuí a questão. Está válido o meu modelo, então eu posso salvar no banco de dados. A gente vai ver que foi criado. Mais uma vez, com a mágica da edição, eu dei uma atualizada na minha view aqui para mostrar a categoria que foi criada. Então eu tenho aqui a categoria Very Important. Tem duas coisas que eu não gosto dessa solução. Primeiro é que eu estou passando um parâmetro a mais para essa action, um parâmetro category ID. Vamos imaginar que eu tivesse outros combos, outros dropdowns que eu quisesse passar também para question. Qualquer outra propriedade. Eu teria que, com esse tipo de solução, ir adicionando parâmetros para a action em questão. Não é uma boa prática isso, eu não quero fazer isso. Outra coisa que eu não gosto é que no corpo da minha action, eu estou pegando esse ID da categoria, buscando no banco de dados um valor e atribuindo para a questão, para o modelo que eu quero salvar. Eu não quero fazer isso, eu quero que o modelo já chegue pronto. E por pronto, eu quero dizer que ele já tenha todos os dados que foram passados pelo usuário, que vieram do formulário ou que vinham do banco de dados para complementar o meu modelo. É nessa hora que entra um model binder customizado, que a gente vai ver na sequência. Como eu quero receber o modelo completo com todos os dados, a primeira coisa que eu fiz foi remover o parâmetro category ID da assinatura do método. Eu ainda vou passar ele para o método, ainda com o nome category ID, mas eu não recebo mais na action. Quem vai cuidar disso é o model binder customizado que eu vou fazer. Para usar um model binder customizado, eu tenho que ir no Global ASAX e configurar ele. A classe Model Binders tem um dicionário de binders, onde eu posso adicionar um model binder customizado. O primeiro parâmetro que eu passo é qual o tipo do objeto que esse model binder vai retornar, ou seja, qual que é o produto final do meu model binder. No caso, é um objeto, ele vai me retornar um objeto do tipo question. Eu também passo a classe, uma nova instância da classe do model binder propriamente. E no meu caso aqui, como eu sei que o model binder vai ter que consultar a base de dados, eu estou passando também uma instância de questions context, que é a minha instância do Entity Framework, que ele vai precisar para consultar o banco de dados. Agora vamos para a classe Question Model Binder mesmo e entender o que ela faz. É uma classe bem simples. Eu começo primeiro fazendo uma herança de default model binder, que é a forma mais simples. Tem o construtor que espera o meu question context e o método principal que a gente tem que sobrescrever é o bind model. Tem duas coisas importantes que acontecem nesse método. Na primeira linha, eu chamo o próprio método herdado, o bind model, que nessa linha o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os valores passados por query string, pela rota, pelo formulário e já vai tentar capturar esses valores. Todos que batem o nome do campo com o nome da propriedade da classe. Na segunda e na terceira linha, o que eu faço? Eu pego o valor de categoria ID e vou buscar no banco de dados a instância relacionada com aquele ID passado. E no final eu retorno a question que foi construída nesse meu model binder. Na teoria, isso é tudo que eu preciso fazer. Vou verificar se eu tenho um breakpoint aqui só para consultar os dados, testar criando uma nova question. Parei aqui no breakpoint, posso ver que os valores foram passados. Eu tenho uma categoria que foi passada e pela propriedade mostrada aqui veio do Entity Framework, ou seja, todos os meus dados já vieram prontos para a classe, para o método create. Então eu não tenho que fazer mais nada aqui a não ser executar a parte de salvar no banco de dados. Executo e erro.
Esse é um erro característico do Entity Framework. Ele está dizendo que tem duas classes de contexto, ou duas instâncias de uma classe de contexto, fazendo uso de ou fazendo referência a uma mesma classe, a uma mesma entidade do banco de dados. No caso, é a minha classe categoria. O, o meu controller aqui, ele tem uma instância, ele recebeu o meu controller, ele recebeu como parâmetro no construtor do controller uma instância de uma classe DBContext, uma instância da classe que eu chamei de QuestionsContext, que é do Entity Framework. E no Model Binder, se a gente lembrar lá no meu Global ASAX, na verdade, quando eu configurei o Model Binder, eu estou passando uma nova instância de QuestionsContext. E aí está um problema. São dois lugares que fazem referência à mesma classe de categoria. Não pode ser assim. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? Bom, primeiro que esse não é um problema do Model Binder do MVC, isso é um problema do Entity Framework, mas de qualquer forma eu tenho que resolver isso. Eu resolvo tendo só uma instância, tanto para o Model Binder customizado que eu estou fazendo, como para o controller. É possível a gente fazer isso de várias formas. A forma como eu escolhi foi usar um injetor de dependência, no caso eu escolhi o Windsor. Eu não vou entrar em muitos detalhes com o Windsor, eu fiz já um vídeo sobre ele, se você quiser se inteirar sobre ele, dê uma olhada nesse outro vídeo, mas também existem outros injetores de dependência, existe o Ninject, o Unity, para citar só mais dois, mas existem vários, e outras formas também de resolver isso. Só para não perder muito tempo com isso, e para que a gente entenda como resolve o problema, eu configuro o Windsor para que toda vez que eu peça uma instância da classe QuestionsContext, se estiver dentro do mesmo request, ele vai sempre retornar a mesma instância. Ele nunca vai criar uma nova instância. Agora vamos ver como eu configuro o Model Binder para usar o Windsor e pegar essa instância. O primeiro lugar que eu vou modificar é no próprio Global ASAX. Eu vou tirar a configuração onde eu passo uma nova instância de QuestionContext e vou passar o próprio Windsor para a minha classe QuestionModelBinder. Dentro da classe QuestionModelBinder, o que eu preciso fazer é alterar o construtor para ele sim receber o, o Windsor. Já vou aproveitar e fazer uma limpeza e tirar o construtor que recebe uma instância de QuestionContext e vou resolver essa dependência dentro do método BindModel. Nele eu vou pedir para o Windsor resolver e me trazer uma instância de QuestionContext. Pronto, esse é todo o código que eu tenho que fazer. Eu já posso testar. Parei aqui no breakpoint, consigo ver que os dados foram passados, inclusive os dados do Entity Framework. Se eu mandar salvar, ele salva. Funciona perfeitamente, era isso que eu queria. Agora, tem uma questão com essa solução. Para cada objeto que eu quiser, vamos supor que eu queira fazer um cadastro separado para as respostas. Eu teria que fazer, por exemplo, um model binder específico para a resposta. Porque se a gente olhar aqui no código, eu estou passando qual o tipo de objeto que eu espero. Então, para cada configuração, para cada model binder customizado que eu quiser, eu tenho que adicionar um model binder novo e fazer essa configuração. Toda vez que eu estiver lidando com um caso específico, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar um model binder customizado que vai me gerar a classe que eu estou esperando. No caso, eu fiz um model binder para question, que vai me gerar question. Mas se, por exemplo, eu tiver um conjunto de classes que a única customização entre elas é que elas fazem relação umas às outras usando o ID. Então, por exemplo, eu tenho uma classe de cidade que tem relação com um objeto estado por um estado ID, e tem também uma relação com um país por um país ID. É sempre o mesmo padrão, é sempre a mesma forma que eu vou fazer essa relação. Então eu posso estabelecer uma convenção e criar vários model binders automaticamente para isso. É nesse momento que entra o Model Binder Provider. A primeira coisa que eu queria mostrar é que tanto a minha classe Question quanto a minha classe Category, elas herdam de Entity. Isso é importante por quê? Porque eu tenho uma classe base
para a qual eu vou fazer referência na hora que eu vou gerar meu modelo customizado. E a gente pode ver aqui que no Custom Model Binder, que eu vou entrar em detalhes no código daqui a pouquinho, ele diz que ele espera uma classe do tipo Entity. Indo agora para a configuração do Global AJAX, a gente pode ver que eu adicionei um novo Model Binder Provider, o Custom Model Binder Provider que eu tinha adicionado, e eu estou passando para esse Custom Model Binder Provider uma instância do insert, do container de dependências que eu já tinha criado antes. Indo para o Custom Model Binder Provider, o que ele faz? Ele gera Model Binders customizados. O ASP.NET MVC ele já vem com um Default Model Binder Provider que vai retornar todos os Model Binders para a gente. Foi o que a gente fez anteriormente. A gente customizou um Model Binder e passou esse Model Binder customizado para o Default Model Binder Provider e ele retornou esse Custom Model Binder para a gente. No caso aqui, eu quero que o meu Model Binder Provider ele gere Model Binders com base na classe Entity, ou seja, eu quero que Model Binders customizados sejam gerados desde que o modelo pedido herde da classe Entity. Se por um acaso o modelo pedido não herdar de Entity, vai ser retornado nulo e o ASP.NET MVC vai executar o Default Model Binder Provider, que vai se encarregar de encontrar um Model Binder para o modelo pedido. Na sequência, como o Custom Model Binder é um Custom Model Binder genérico, eu crio uma variável do tipo genérico e passo para o Windsor resolver essa dependência, ou seja, digo para o Windsor me trazer uma instância desse Custom Model Binder. Aqui rapidamente eu só quero mostrar como que é o registro de um tipo genérico usando o Windsor. Agora finalmente eu cheguei no ponto de mostrar como a classe Custom Model Binder genérica funciona. Primeiro que ela espera T, onde T tem que ser uma classe que herda de entidade. E agora vamos dar uma olhada como funciona o método BindModel, que é o principal dessa classe. Para começar, como anteriormente, a primeira linha o que eu faço é tentar já fazer um bind das propriedades do modelo que está sendo enviado. Então, qualquer propriedade do tipo string, do tipo inteiro, de data e tal, essas coisas, tudo isso eu já vou tentar pegar automaticamente. Depois disso, eu percorro cada propriedade do modelo e vejo se alguma dessas propriedades é do tipo Entity. Se essa propriedade for do tipo Entity, eu verifico se foi enviado no post algum valor que tem o nome dessa propriedade e o sufixo ID. Por exemplo, o nosso caso, Category ID. Category é uma classe do tipo Entity. E a gente estava enviando, quando queria cadastrar uma question, estava enviando Category ID. Então eu vou tentar recuperar esse valor, vou ver se o campo foi passado, se existe um valor, se esse valor é realmente um valor inteiro, porque a gente está partindo de algumas convenções que, primeiro, toda referência vai ter um ID como sufixo e que o valor vai ser um valor do tipo inteiro. Com esse valor, eu vejo se ele é diferente de zero e, usando um método AntiFramework, que é o método set, onde eu posso passar o tipo que eu quero buscar, eu busco no banco de dados pelo ID recebido e depois eu seto usando Reflection, eu seto o valor no meu modelo recebido do AntiFramework. Com isso eu tenho um Custom Model Binder que é capaz, de uma forma genérica, de me retornar todas as propriedades referenciadas por um modelo. Se eu usar sempre essa convenção de que a referência vai ser o nome da classe com o sufixo ID, se eu respeitar sempre isso, eu sempre vou conseguir buscar no banco de dados e não preciso criar um Custom Model Binder para cada modelo diferente. Isso é tudo que eu precisava fazer. Agora eu posso testar e ver se todas essas modificações já estão funcionando. É isso aí. Temos um Custom Model Binder genérico com o Custom Model Binder Provider nos ajudando a receber esse Custom Model Binder. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro e até a próxima. Obrigado, até mais. It's